Olá, pessoal! Hoje trago uma história cheia de suspense, emoção e reviravolta sobre Minseo, uma nova estagiária que enfrenta bullying e sabotagem no trabalho, sem que ninguém saiba que ela é, na verdade, a esposa do CEO da empresa. Vamos acompanhar a jornada de Minseo enquanto ela lida com a crueldade de Lee-jin e seus cúmplices, que tentam difamá-la, até que a verdade vem à tona numa festa da empresa, trazendo justiça e expondo a verdadeira natureza dos seus inimigos. Preparem-se para uma narrativa cheia de momentos tristes, engraçados e emocionantes que vai te prender até o final. Se gostar, deixe nos comentários o que achou e de onde você é. Vamos mergulhar nessa história. Minseo, 26 anos, acordou naquela manhã de 10 de março de 2025 com o coração acelerado, sabendo que seria seu primeiro dia como estagiária na Antec, uma das maiores empresas de tecnologia de Seul, na Coreia do Sul. Ela se levantou cedo, o sol ainda tímido no céu, e se olhou no espelho do pequeno quarto que dividia com Tae-yoon, seu marido e CEO da empresa, o nervosismo misturado com uma determinação silenciosa. Minseo escolheu uma blusa branca simples e uma saia preta, roupas que refletiam sua humildade, mas que ela achava elegantes o suficiente para causar uma boa impressão. Enquanto amarrava o cabelo preto liso num rabo de cavalo baixo, Tae-yoon apareceu na porta, o sorriso carinhoso no rosto. "Você tá linda, amor. Vai arrasar hoje." Minseo sorriu de volta, o apoio dele aquecendo seu coração, mas a ansiedade ainda fazia tremer enquanto pegava a bolsa e o crachá de estagiária. No caminho para Antec, ela pegou o metrô lotado, o crachá pendurado no pescoço, sentindo os olhares curiosos dos outros passageiros, o que a fez baixar a cabeça, tímida. Ao chegar no prédio imponente da empresa, com suas janelas de vidro refletindo o céu de Seul, Minseo respirou fundo, o estômago embrulhando, mas os olhos brilhando de esperança. Ela passou pela recepção, onde uma jovem sorridente a cumprimentou, e subiu de elevador até o 15º andar, onde ficava o departamento de marketing, seu novo lar profissional. Ao entrar no escritório, o barulho das conversas e o som dos teclados a envolveu, e Minseo sentiu um misto de excitação e medo, sabendo que estava prestes a enfrentar um ambiente que poderia ser cruel. A gerente de RH, Euggie, uma mulher gentil de 40 anos, a recebeu com um sorriso caloroso. "Seja bem-vinda, Minseo. Vamos te apresentar a equipe", disse, enquanto Minseo assentia, pronta para começar. Minseo entrou na sala do time de marketing, o crachá brilhando sob a luz fluorescente, e imediatamente sentiu os olhares dos novos colegas, alguns curiosos, outros indiferentes, o que a fez apertar a bolsa contra o peito. Ela sorriu timidamente, tentando parecer confiante, mas suas mãos tremiam, o nervosismo evidente para quem prestasse atenção, enquanto tentava memorizar os rostos ao seu redor. Euggie a apresentou com entusiasmo. "Essa é Minseo, nossa nova estagiária. Espero que vocês a ajudem a se adaptar." O tom dela cheio de energia, o que deu a Minseo um pouco de coragem. Alguns funcionários assentiram, mas Minseo notou que Lee-jin, a líder da equipe, a encarava com um olhar frio, os braços cruzados, o que a fez engolir em seco. Lee-jin, com seu cabelo loiro tingido e um vestido justo, parecia uma modelo, e Minseo se sentiu pequena ao lado dela, a simplicidade de suas roupas contrastando com o estilo chamativo da líder. Um dos colegas, um jovem chamado Min-ho, foi o primeiro a falar. "Bem-vinda, Minseo. Se precisar de ajuda, é só me chamar", disse, o tom amigável, o que a fez relaxar um pouco e sorrir de volta. Ma So-min, uma designer sentada ao lado de Lee-jin, riu baixinho, cochichando algo para a líder, e Minseo percebeu que nem todos seriam tão receptivos quanto Min-ho, o que a deixou tensa. Ela tentou ignorar o desconforto, focando na sua nova mesa, um canto bagunçado do escritório com uma cadeira que rangia e uma pilha de papéis velhos que ninguém se importou em organizar. Enquanto se sentava, Minseo ouviu Lee-jin murmurar: "Olha só, mais uma estagiária sem graça", o tom carregado de desprezo, e So-min riu, o som cortando o ar como uma faca, fazendo o coração de Minseo afundar. Mesmo assim, ela respirou fundo, abriu o laptop e começou a organizar a mesa, determinada a mostrar que não era só mais uma estagiária, mas alguém que veio para fazer a diferença. Minseo carregava um segredo que ninguém no escritório poderia imaginar. Ela era casada com Tae-yoon, o CEO da Antec, um homem de 32 anos conhecido por sua inteligência e liderança firme. Eles se conheceram há 5 anos, na universidade onde Minseo estudava administração, e Tae-yoon, na época um jovem empreendedor, palestrava sobre inovação, cativando-a com sua paixão. Minseo ficou encantada com a forma como ele falava, e Tae-yoon se apaixonou pela bondade e determinação dela, o que os levou a um namoro discreto que começou com cafés e passeios no campus. 2 anos atrás, eles se casaram numa cerimônia pequena em Busan,
com apenas a família mais próxima, mantendo o casamento em segredo para evitar fofocas e proteger a privacidade de Min-seo. Tae-yun sugeriu que ela trabalhasse na Antec como estagiária para entender melhor o funcionamento da empresa, e Min-seo aceitou, animada com a chance de crescer por mérito próprio, sem depender do nome dele. Quero que me vejam como eu sou, não como sua esposa, disse ela a Tae-yun na noite antes do primeiro dia, o olhar sério, enquanto ele a abraçava, o sorriso orgulhoso no rosto. Tae-yun sabia que o ambiente corporativo podia ser cruel, mas confiava na força de Min-seo. Você vai brilhar, meu amor. E eu estarei aqui se precisar de mim, respondeu, beijando sua testa. Min-seo sorriu, o apoio dele a sustentando, mas também sentiu o peso do segredo, sabendo que precisaria se esforçar o dobro para provar seu valor sem revelar sua identidade. No escritório, ela mantinha a aliança guardada na bolsa, evitando qualquer pista que pudesse expor quem ela era, o que a fazia sentir um misto de liberdade e solidão. Enquanto digitava no laptop, Min-seo pensava, se eles soubessem quem eu sou, será que me tratariam diferente? O coração dividido entre o desejo de ser aceita e o medo de ser julgada. Eugê, a gerente de RH da Antec, foi a primeira a receber Min-seo no escritório, e sua gentileza imediatamente a fez se sentir mais à vontade num ambiente que parecia hostil. Com 40 anos, Eugê tinha um sorriso caloroso e uma voz suave que transmitia confiança, o que foi um alívio para Min-seo, que ainda tremia de nervosismo ao entrar no prédio. Seja bem-vinda à Antec, Min-seo. Estamos felizes em ter você aqui, disse Eugê, enquanto a guiava pelo corredor, apontando as salas e explicando a rotina do departamento de marketing. Ela entregou a Min-seo um crachá novo, com o nome dela impresso em letras pretas, e o manual da empresa, o que a fez sentir que estava oficialmente começando uma nova fase. Eugê também a apresentou aos outros funcionários, parando em cada mesa para dizer, essa é Min-seo, nossa nova estagiária. Vamos ajudá-la a se adaptar, ok? O tom dela cheio de entusiasmo. Alguns colegas sorriram, mas Min-seo notou que os olhares de Yi-jin e Soo-min eram tudo menos acolhedores, o que a fez apertar o manual contra o peito, nervosa. Eugê parecia alheia à tensão, continuando a falar sobre os projetos da equipe. Você vai trabalhar em campanhas de marketing digital, Min-seo. É uma ótima oportunidade para aprender. Min-seo assentiu, o entusiasmo genuíno, mas também sentiu o peso das expectativas, sabendo que precisaria se destacar num time tão competitivo. Antes de deixá-la na sua mesa, Eugê deu um tapinha no ombro dela. Se precisar de qualquer coisa, minha porta tá sempre aberta, disse, o tom sincero, o que fez Min-seo sorrir, grata por ter pelo menos uma aliada. Enquanto Eugê se afastava, Min-seo se sentou, o manual da empresa na mão, pronta para começar, mas com o pressentimento de que nem todos seriam tão gentis quanto a gerente de RH. Yi-jin, 28 anos, era líder do time de marketing da Antec, e sua presença no escritório era impossível de ignorar, com o cabelo loiro tingido brilhando sob a luz e um vestido justo que destacava sua figura. Quando Min-seo entrou na sala, Yi-jin a encarou com um olhar frio, os braços cruzados, o rosto carregado de desdém, como se já tivesse decidido que a nova estagiária não valia seu tempo. Min-seo sentiu um arrepio ao perceber a hostilidade nos olhos dela, o estômago embrulhando enquanto tentava manter o sorriso no rosto. Yi-jin não disse nada de imediato, mas seu olhar dizia tudo. Ela via Min-seo como uma intrusa, alguém que não pertencia àquele ambiente sofisticado que ela dominava. Ao lado de Yi-jin, Soo-min, sua melhor amiga e cúmplice, observava Min-seo com um sorriso falso, os olhos brilhando com malícia, o que só aumentou o desconforto de Min-seo. Yi-jin inclinou a cabeça, analisando Min-seo da cabeça aos pés, e murmurou algo para Soo-min, o tom baixo demais para Min-seo ouvir, mas o suficiente para fazer Soo-min rir, o som cortante ecoando na sala. Min-seo tentou ignorar, focando nas palavras de Eugê, mas não conseguia tirar da cabeça o olhar de Yi-jin, que parecia carregar uma mistura de desprezo e ameaça. Yi-jin era conhecida por ser cruel com novatos, especialmente com quem ela achava que poderia ofuscá-la, e Min-seo, com sua simplicidade e determinação, já parecia ser um alvo perfeito. Enquanto Eugê continuava a apresentação, Yi-jin se levantou da cadeira, o salto alto ecoando no chão, e passou por Min-seo, lançando um último olhar de superioridade antes de voltar ao seu lugar. Min-seo respirou fundo, o coração apertado, sabendo que Yi-jin seria um obstáculo maior do que ela imaginava, mas decidida a não se deixar intimidar. Assim que Eugê terminou a apresentação e se afastou, Yi-jin não perdeu tempo para mostrar sua verdadeira natureza, virando-se para Soo-min com um sorriso cínico no rosto. Outra estagiária que não vai durar uma semana, murmurou Yi-jin, alto o suficiente para Min-seo ouvir, o tom carregado de desprezo, enquanto Soo-min ria, concordando com a líder. Min-seo, que estava organizando sua mesa,
congelou por um momento, o rosto corando de vergonha, o estômago embrulhando com um comentário cruel. Ela fingiu não ouvir, focando nos papéis à sua frente, mas as palavras de Yi Jin ecoavam na sua mente, ferindo-a mais do que ela gostaria de admitir. Sou Min, incentivada por Yi Jin, completou. Ela parece tão sem graça. Aposto que não sabe nem usar o sistema da empresa. O tom debochado, enquanto ria, o som cortando o ar. Min-seu mordeu o lábio, tentando se concentrar, mas o comentário a fez questionar se realmente estava preparada para aquele ambiente, o medo de falhar crescendo dentro dela. Yi Jin, percebendo o desconforto de Min-seu, sorriu ainda mais, satisfeita com o impacto de suas palavras, e voltou a digitar no laptop, como se nada tivesse acontecido. Min-seu respirou fundo, tentando se acalmar, mas o peso da zombaria fez sentir um vazio no peito, o primeiro sinal de que o bullying que enfrentaria não seria fácil de ignorar. Um colega, Min-ho, que ouviu o comentário, lançou um olhar de desaprovação para Yi Jin, mas não disse nada, com medo de se envolver, o que deixou Min-seu ainda mais isolada. Apesar da dor, Min-seu decidiu que não deixaria as palavras de Yi Jin a abaterem, pensando, eu vou provar que ela tá errada, enquanto abria o laptop, a determinação voltando aos poucos. Min-seu foi levada por Euji até sua nova mesa, um canto pequeno e bagunçado no fundo do escritório, longe das janelas e da luz natural que iluminava as mesas dos outros funcionários. A cadeira rangia a cada movimento, o assento desconfortável, e a mesa estava coberta por uma pilha de papéis velhos, alguns amarelados, que ninguém se importou em organizar antes da chegada dela. Min-seu olhou ao redor, notando que as mesas dos outros eram bem cuidadas, com plantas e fotos pessoais, enquanto a dela parecia um depósito de coisas esquecidas, o que a fez sentir que não era bem-vinda. Ela começou a organizar os papéis, separando o que parecia importante do que era lixo, o barulho do escritório ao fundo a distraindo enquanto tentava se concentrar. Um dos papéis era um relatório antigo, cheio de anotações à mão, e Min-seu ficou curiosa, imaginando quem teria trabalhado ali antes dela, o que a fez sentir uma conexão com o passado do lugar. Enquanto limpava, ela encontrou um post-it colado na gaveta com a frase "Não desista", escrita em uma letra delicada, o que a fez sorrir, sentindo um pequeno conforto naquele gesto anônimo. Min-seu guardou o post-it na bolsa, decidindo que seria um lembrete para si mesma nos dias difíceis, o coração um pouco mais leve com a descoberta. Ela conectou o laptop à tomada, notando que o cabo estava meio quebrado, o que a fez rir baixinho. Parece que tudo aqui é um desafio, murmurou, o tom irônico. Yi Jin, que passava por ali, viu Min-seu organizando a mesa e fez um comentário sarcástico. Já tá arrumando para ir embora, estagiária? O que fez Somin rir, mas Min-seu ignorou, focando na tarefa, determinada a transformar aquele canto bagunçado num espaço seu. Enquanto organizava a mesa, Min-seu refletiu sobre o motivo de estar ali, o peso do seu segredo e a decisão que tomou antes de aceitar o estágio na Antec. Quero crescer por mérito, sem depender do Taiyun, pensou, ajustando o crachá no pescoço, a determinação brilhando nos olhos, mesmo com o comentário cruel de Yi Jin ainda ecoando na sua mente. Ela sabia que o ambiente corporativo podia ser cruel, especialmente para alguém como ela, que vinha de uma origem humilde e não tinha conexões no mundo dos negócios. Min-seu lembrava das conversas com Taiyun, que a incentivou a trabalhar na empresa para aprender mais sobre o mercado de tecnologia, mas também a alertou sobre os desafios que enfrentaria. Você é mais forte do que pensa, Min-seu. Mas se precisar de mim, eu estarei aqui, disse ele na noite anterior, o tom cheio de confiança, o que a fez sentir que podia enfrentar qualquer coisa. Mesmo assim, o olhar de Yi Jin e a zombaria de Somin a fizeram questionar se estava pronta para lidar com a hostilidade que já sentia no ar. Min-seu decidiu que não deixaria o bullying a abater, prometendo a si mesma que trabalharia duro e mostraria seu valor, independentemente do que os outros pensassem dela. Ela abriu o manual da empresa que Euji tinha dado, começando a ler sobre as políticas e os projetos do time de marketing, o foco voltando aos poucos. Enquanto lia, Min-seu pensava, eu não vim aqui para desistir. Vou fazer eles me respeitarem, o coração batendo forte com a promessa que fez a si mesma. Com um suspiro, ela começou a digitar suas primeiras anotações, pronta para enfrentar o que viesse, sem imaginar o quanto seria testada nos dias seguintes. À noite, depois do primeiro dia, Min-seu voltou para casa, o apartamento elegante que dividia com Taiyun em um bairro tranquilo de Seul, o contraste com o caos do escritório a fazendo relaxar. Ela tirou os sapatos na entrada, o cheiro de jasmim do difusor enchendo o ar, e Taiyun a recebeu com um abraço, o sorriso caloroso apagando um pouco da tensão que ela carregava. Como foi seu primeiro dia, amor? Perguntou ele, enquanto levava para a cozinha, onde já tinha começado a preparar o jantar,
o avental dele sujo de molho de soja. Minseu hesitou, não querendo preocupá-lo. Foi, tranquilo. Só preciso me adaptar, disse, o tom forçado, enquanto pegava uma colher para ajudar a mexer o kimchi jjigae na panela. Tai-yun percebeu a hesitação, mas não insistiu, conhecendo a esposa o suficiente para saber que ela falaria quando estivesse pronta, e apenas a abraçou por trás, o gesto simples a confortando. Eles cozinharam juntos, rindo enquanto Tai-yun tentava cortar cebolinha e acabava fazendo uma bagunça, o que fez Minseu gargalhar. Você é CEO, mas não sabe cortar cebolinha direito. Tai-yun riu, jogando um pedaço de cebolinha nela. Eu sou melhor em liderar empresas do que em cozinhar, me deixe em paz. Depois do jantar, eles se sentaram no sofá, Minseu deitada no colo dele, enquanto assistiam a um drama coreano, o som da TV enchendo o silêncio confortável entre eles. Minseu finalmente desabafou um pouco. Algumas pessoas no escritório não foram muito legais hoje, disse, o tom baixo, e Tai-yun acariciou o cabelo dela. Você é mais forte que eles, amor. Vai dar tudo certo. A noite terminou com os dois adormecendo no sofá, o calor do amor deles a lembrando que, mesmo com os desafios do trabalho, ela tinha um porto seguro em casa. Tai-yun, 32 anos, era mais do que o CEO da Antec. Ele era o maior apoio de Minseu, o homem que a conhecia melhor do que ninguém e que a amava incondicionalmente. Naquela noite, enquanto cozinhavam juntos, ele percebeu que Minseu estava mais quieta do que o normal, o que o fez perguntar, como foi seu primeiro dia, amor? O tom cheio de carinho, enquanto cortava cebolinha desajeitadamente. Minseu hesitou, não querendo preocupá-lo com os detalhes do bullying que enfrentou, e respondeu, foi, tranquilo. Só preciso me adaptar, o que fez Tai-yun franzir a testa, sentindo que ela escondia algo. Ele a abraçou por trás, o cheiro do kimchi jjigae enchendo a cozinha, e disse, você sabe que pode me contar qualquer coisa, né? O tom suave, mas firme, mostrando que estava ali para ela. Minseu sorriu, o gesto dele a confortando, e assentiu, eu sei, amor. Só não quero te preocupar com coisas pequenas, disse, enquanto mexia a panela, o coração mais leve com a presença dele. Tai-yun riu, tentando aliviar a tensão. Se alguém te incomodar, é só me falar que eu demito todo mundo. Brincou, o que fez Minseu gargalhar, o som enchendo a cozinha. Eles continuaram cozinhando, Tai-yun fazendo uma bagunça com os ingredientes, o que levou a uma guerra de cebolinha que terminou com os dois rindo no chão, o estresse do dia se dissipando. Depois do jantar, enquanto assistiam TV, Tai-yun acariciava o cabelo de Minseu, o olhar cheio de amor. Você é mais forte do que pensa, Minseu. Eu acredito em você. Minseu se aninhou no colo dele, o apoio dele a sustentando. Obrigada, amor. Com você do meu lado, eu consigo enfrentar qualquer coisa. A noite terminou com os dois adormecendo juntos, o amor de Tai-yun dando a Minseu a força que ela precisava para enfrentar os desafios que viriam. Minseu cresceu numa família humilde nos arredores de Busan, onde a vida era simples, mas cheia de amor, moldando a mulher que ela se tornaria. Seu pai, um pescador chamado Don Sou, saía de casa antes do amanhecer para trabalhar no mar, voltando com as mãos calejadas e histórias sobre o oceano que fascinavam a pequena Minseu. Sua mãe, Isou, era costureira, e passava horas na máquina de costura, fazendo roupas para vizinhos, o som da máquina enchendo a casa enquanto Minseu fazia o dever de casa na mesa da cozinha. A família vivia numa casa pequena de madeira, com telhado de telhas que vazava na chuva, mas Minseu nunca se sentiu pobre, porque o amor dos pais a fazia se sentir rica. Desde pequena, ela era estudiosa, sempre tirando as melhores notas na escola, o que fazia seus pais sorrirem de orgulho. Você vai longe, Minseu, dizia o pai, enquanto a mãe assentia, os olhos brilhando. Minseu ajudava em casa, varrendo o chão ou lavando a louça, e aprendeu o valor do trabalho duro, uma lição que carregava até hoje. Nos fins de semana, ela ia com o pai ao mercado vender peixes, o cheiro de sal e mar impregnado nas roupas, e ali aprendeu a negociar e a lidar com pessoas, habilidades que a ajudariam no futuro. Apesar da vida simples, Minseu sonhava grande, inspirada por livros que pegava na biblioteca da escola, onde lia sobre mulheres que mudaram o mundo. Um dia, aos 12 anos, ela disse à mãe, quero estudar numa universidade grande e trabalhar numa empresa importante, e Isou a abraçou, você vai conseguir, minha filha. Essas memórias de Busan, cheias de amor e luta, davam a Minseu a força para enfrentar os desafios na Antec, lembrando-a de onde veio e do quanto já tinha conquistado. Minseu tinha uma paixão que poucos conheciam, a fotografia, um hobby que a ajudava a relaxar e a encontrar beleza nos momentos simples da vida. Desde adolescente, ela carregava uma câmera pequena,
um presente de aniversário que seu pai comprou com o dinheiro de uma boa pesca, e usava cada rolo de filme com cuidado, capturando o que a emocionava. Em Busan, ela fotografava o mar ao amanhecer, as ondas brilhando sob o sol, ou o sorriso da mãe enquanto costurava, imagens que guardava num álbum que ainda folheava nos dias difíceis. Quando se mudou para Seul para estudar, Min Seo começou a fotografar a cidade, os arranha-céus contrastando com os templos antigos, o que a fazia sentir que pertencia àquele lugar caótico. Na Antec, ela levava a câmera na bolsa, tirando fotos discretas durante o intervalo, como o reflexo do sol nas janelas do prédio ou o café fumegante na sua caneca. Um dia, enquanto organizava a mesa, Min Seo tirou uma foto do post-it que encontrou na gaveta, com a frase "Não desista", o que a fez sorrir, sentindo que a fotografia a conectava com o mundo ao seu redor. Tae-yoon adorava o hobby dela, e muitas vezes posava para fotos, fazendo caretas engraçadas que a faziam rir. "Você é minha modelo favorita", brincava ela, enquanto ele revirava os olhos, rindo. Min Seo também usava a fotografia para se expressar, capturando momentos de solidão no escritório, como a sombra da sua cadeira no chão, o que a ajudava a processar o bullying que enfrentava. Ela sonhava em um dia fazer uma exposição com suas fotos, mostrando o mundo pelos seus olhos, mas por enquanto, era um refúgio pessoal que a mantinha sã. Enquanto ajustava a lente da câmera durante um intervalo, Min Seo pensou: se eu capturar o que sinto, talvez consiga transformar a dor em algo bonito, o hobby dando a ela um propósito além do trabalho. Nos fins de semana, Min Seo dedicava seu tempo a um orfanato em Seul, um lugar que descobriu durante a universidade e que se tornou uma parte importante da sua vida. Ela chegava cedo, carregando uma bolsa cheia de doces e materiais de arte, o sorriso iluminando o rosto enquanto as crianças corriam para abraçá-la, gritando: "Min Seo-uni". O orfanato, um prédio simples com paredes descascadas, era lar para 20 crianças, e Min Seo se sentia em casa ali, o calor delas apagando as tensões do trabalho. Ela passava horas ensinando as crianças a desenhar, ajudando-as a criar flores e estrelas com lápis de cor, o som das risadas enchendo o ar. Uma das meninas, So-ah, de 8 anos, sempre se sentava no colo de Min Seo, mostrando seus desenhos. "Olha, Uni, fiz um coração para você." O que fazia Min Seo sorrir, os olhos marejados de emoção. Min Seo também contava histórias para as crianças, inventando contos sobre princesas que enfrentavam dragões, o que as fazia ouvir com os olhos arregalados, fascinadas. Nos dias mais difíceis na Antec, pensar nas crianças dava a Min Seo força para continuar, lembrando-a de que havia pessoas que a amavam pelo que ela era, não pelo que podia oferecer. Ela também levava Tae-yoon ao orfanato de vez em quando, e as crianças o adoravam, chamando-o de Tae-yoon Oppa e pedindo para ele brincar de pega-pega, o que o fazia rir enquanto corria com elas. Min Seo tirava fotos desses momentos, capturando a alegria das crianças e o sorriso de Tae-yoon, imagens que guardava como tesouros. O voluntariado era um lembrete para Min Seo de que, mesmo enfrentando bullying no trabalho, ela tinha um propósito maior, e isso a ajudava a manter a cabeça erguida. A Antec era uma das maiores empresas de tecnologia da Coreia do Sul, conhecida por seus aplicativos inovadores e pela cultura de alta performance, mas por trás da fachada brilhante, o ambiente interno era um campo de batalha. O prédio, com suas janelas de vidro e design moderno, impressionava quem o via de fora, mas dentro, a competição entre os funcionários era feroz, especialmente no departamento de marketing. Os funcionários viviam sob pressão constante para entregar resultados, e promoções eram disputadas como troféus, criando um clima de rivalidade que permeava cada andar. O time de marketing, onde Min Seo trabalhava, era o mais tóxico de todos, um lugar onde fofocas e sabotagens eram comuns, e novatos raramente duravam mais de um mês. Lee-jin, a líder da equipe, comandava o grupo com mãos de ferro, usando sua influência para manipular os outros e garantir que ninguém a ofuscasse, o que criava um ambiente de medo. Os funcionários mais antigos, como Min-ho, tentavam manter a paz, mas até eles evitavam confrontar Lee-jin, sabendo que ela tinha o poder de tornar a vida de qualquer um inferno. Min Seo percebeu isso logo no primeiro dia, notando como os colegas cochichavam e lançavam olhares desconfiados uns para os outros, o que a fez sentir que precisava andar na ponta dos pés. O escritório era barulhento, com som constante de teclados, telefones tocando e conversas sobre prazos, mas por trás disso, havia uma tensão silenciosa que pesava no ar. Min Seo, sentada na sua mesa bagunçada, sentiu o peso desse ambiente, pensando: se eu quero sobreviver aqui, vou precisar ser mais forte do que nunca. Apesar do clima hostil, ela decidiu que não deixaria o ambiente a intimidar, focando no trabalho e tentando ignorar a energia negativa ao seu redor. Lee-jin não agia sozinha, ela tinha 2 cúmplices leais que a ajudavam a manter o controle do time de marketing,
Sou-min e Ji-on, ambos tão cruéis quanto ela. Sou-min, 27 anos, era uma designer gráfica frustrada que nunca conseguiu uma promoção, o que a tornava amarga e disposta a seguir Yi-jin em troca de proteção. Ela tinha cabelo curto e escuro, sempre usava brincos grandes, e seu sorriso falso escondia uma língua afiada, pronta para espalhar fofocas que destruíam reputações. Sou-min adorava o poder que Yi-jin lhe dava, sentindo-se importante ao fazer parte do grupo da líder, mesmo que isso significasse machucar os outros. Ji-on, 29 anos, era um analista de dados preguiçoso que sonhava em subir na empresa sem fazer muito esforço, o que o levava a bajular Yi-jin e fazer o trabalho sujo dela. Ele era alto, com cabelo descolorido e um olhar debochado, sempre rindo das piadas cruéis de Yi-jin, mesmo quando não achava graça, só para agradá-la. Juntos, os três formavam um trio temido no escritório, conhecido por fazer estagiários pedirem demissão com suas provocações e sabotagens, uma reputação que os enchia de orgulho. Sou-min e Ji-on já tinham um histórico de bullying, como quando espalharam um boato que fez uma estagiária anterior sair chorando, o que os fez rir por semanas. No primeiro dia de Minseu, Sou-min cochichou para Ji-on: "Olha a nova estagiária, tão sem graça. Vamos nos divertir com ela", o tom cheio de malícia, enquanto Ji-on assentia, o sorriso cínico no rosto. Minseu, sem saber, acabará de se tornar o novo alvo do trio, e eles estavam prontos para fazer da vida dela um inferno, começando com pequenas provocações que logo escalariam. O bullying contra Minseu começou de forma sutil, mas cruel, no segundo dia dela na Antec, quando Yi-jin decidiu testá-la com uma tarefa impossível. "Minseu, quero que você organize todos os relatórios de vendas dos últimos 2 anos até o fim do dia", disse Yi-jin, jogando uma pilha de pastas na mesa dela, o tom autoritário, sabendo que era uma tarefa que levaria dias. Minseu olhou para a pilha, o coração afundando, mas assentiu. "Vou fazer o meu melhor", disse, o tom educado, enquanto Yi-jin ria. "É melhor mesmo, estagiária." Sou-min, que observava de longe, completou: "Ela não vai conseguir, Yi-jin. Aposto que vai chorar antes do almoço", o tom debochado, enquanto Ji-on ria, concordando. Minseu começou a trabalhar na tarefa, os dedos tremendo enquanto abria as pastas, o volume de trabalho a sobrecarregando, mas ela se recusava a desistir. Durante o intervalo, Yi-jin passou pela mesa de Minseu e acidentalmente derrubou uma caneca de café nos papéis, o líquido marrom manchando os relatórios, enquanto ela ria. "Ops, que desastrada eu sou." Minseu ficou paralisada, o café escorrendo pela mesa, e correu para pegar papel toalha, o rosto vermelho de vergonha enquanto tentava salvar os documentos. Sou-min e Ji-on se aproximaram, fingindo preocupação. "Nossa, Minseu, você é tão desajeitada. Como vai entregar isso agora?", disse Sou-min, o tom sarcástico, enquanto Ji-on ria, tirando uma foto da bagunça com o celular. Minseu engoliu o choro, limpando a mesa em silêncio, o coração doendo com a humilhação, mas decidida a não dar a eles a satisfação de vê-la desistir. No fim do dia, ela conseguiu organizar metade dos relatórios, mas Yi-jin jogou tudo no lixo na frente dela. "Isso tá horrível. Faz de novo amanhã", disse, o sorriso cruel no rosto, enquanto Minseu segurava as lágrimas, o primeiro dia de bullying deixando uma marca profunda. No terceiro dia, o bullying escalou quando Sou-min decidiu sabotar o trabalho de Minseu, começando com um ato que parecia um acidente, mas era calculado. Enquanto Minseu digitava um relatório no laptop, Sou-min se aproximou com uma caneca de café, fingindo tropeçar, e derramou o líquido quente no teclado dela, o café escorrendo pelas teclas. "Ai, que pena. Desculpa, Minseu, sou tão desajeitada", disse Sou-min, o tom falso, enquanto ria, os olhos brilhando com malícia. Minseu ficou em choque, o laptop chiando enquanto ela corria para pegar papel toalha, o coração disparado, sabendo que não tinha sido um acidente. O teclado parou de funcionar, e Minseu teve que passar o resto do dia escrevendo à mão, o que atrasou seu trabalho e a fez ficar até mais tarde, o cansaço pesando nos ombros. Yi-jin, ao ver a situação, fingiu preocupação. "Nossa, Minseu, você precisa ser mais cuidadosa. Como vai entregar o relatório agora?", o tom sarcástico, enquanto Sou-min e Ji-on riam, o som ecoando no escritório. Minseu tentou explicar que não tinha sido culpa dela, mas Yi-jin a interrompeu. "Sem desculpas, estagiária. Se não sabe trabalhar, é melhor pedir para sair." No intervalo, Minseu foi ao banheiro para lavar o rosto, o reflexo no espelho mostrando olheiras de exaustão, o peso da sabotagem a fazendo questionar se conseguiria continuar. Quando voltou, descobriu que alguém, provavelmente Ji-on, tinha apagado o arquivo do relatório que ela salvou no sistema,
o que a fez passar horas refazendo tudo, o desespero crescendo. Apesar da crueldade, Minseo decidiu que não desistiria, pensando, eles não vão me derrubar tão fácil, enquanto recomeçava o trabalho, a força interior a sustentando. Yi-jin não se contentou com pequenas sabotagens, ela também começou a excluir Minseo de qualquer oportunidade de aprendizado, isolando-o ainda mais no time de marketing. No quarto dia, havia uma reunião importante para discutir a nova campanha de marketing digital, e Yi-jin fez questão de não convidar Minseo, dizendo, estagiárias não precisam participar. Você só atrapalha. Minseo ficou na sua mesa, ouvindo o som da reunião na sala ao lado, o coração apertado enquanto tentava se concentrar nos relatórios que Yi-jin tinha mandado refazer. Durante o intervalo, ela ouviu os colegas comentando sobre as ideias discutidas na reunião, e Min-ho, o único que parecia gentil, disse, você deveria ter ido, Minseo. Tinha muita coisa que você poderia aprender. Minseo sorriu, agradecendo, mas o comentário de Min-ho só a fez sentir mais excluída, o vazio no peito crescendo enquanto pensava, como vou aprender se não me deixam participar? Yi-jin, ao voltar da reunião, passou pela mesa de Minseo e jogou uma pilha de papéis novos. Já que não foi à reunião, pelo menos organiza isso até o fim do dia, disse, o tom autoritário, enquanto Somin ria, completando, é para isso que servem estagiárias, né? Minseo assentiu, o rosto vermelho de vergonha, e começou a trabalhar na nova tarefa, o isolamento fazendo sentir que não pertencia àquele lugar. No fim do dia, ela ficou até mais tarde, o escritório vazio, o som do ar-condicionado ecoando enquanto terminava o trabalho, a solidão pesando mais do que nunca. Quando finalmente foi para casa, Minseo desabafou com Tae-yun. Eles não me deixam participar de nada, amor, disse, o tom baixo, enquanto ele a abraçava, prometendo que as coisas mudariam. Apesar do bullying e da exclusão, Minseo decidiu que não deixaria Yi-jin e seus cúmplices a abaterem, encontrando força dentro de si para continuar enfrentando os desafios. No quinto dia, ela chegou ao escritório com um sorriso forçado, determinada a não mostrar fraqueza, mesmo com o peso das provocações e sabotagens ainda fresco na memória. Eu não vim aqui para desistir, pensava, enquanto abria o laptop, o teclado ainda pegajoso do café que Somin derramou, o que a fez rir baixinho da ironia da situação. Minseo começou a trabalhar nos relatórios que Yi-jin mandou refazer, focando em cada detalhe, o som do teclado preenchendo o silêncio da sua mesa isolada. Durante o intervalo, ela ouviu Somin e Ji-on rindo dela do outro lado da sala, mas decidiu ignorar, pegando a câmera para tirar uma foto da sua caneca de café, o que a ajudou a se distrair. Min-ho, o colega gentil, se aproximou e perguntou, você tá bem, Minseo? Eles estão sendo muito duros com você, o tom preocupado, o que a fez sorrir, grata pela gentileza dele. Tô bem, Min-ho. Só preciso me adaptar, respondeu, o tom firme, mesmo que por dentro ela sentisse vontade de chorar, o apoio dele a dando um pouco de esperança. Minseo decidiu que começaria a documentar as sabotagens, salvando capturas de tela dos arquivos apagados e anotando os comentários cruéis, pensando que poderia precisar de provas no futuro. No fim do dia, ela ficou até mais tarde, o escritório vazio, e terminou os relatórios, o cansaço pesando, mas a sensação de dever cumprido a fazendo sorrir. Enquanto saía do prédio, Minseo olhou para o céu estrelado de Seul e murmurou, eu vou superar isso. Eles não sabem com quem estão mexendo, a determinação crescendo dentro dela. Yi-jin, por trás da fachada de líder confiante, escondia uma insegurança profunda que a levava a odiar Minseo desde o primeiro dia, mesmo sem conhecê-la. Ela cresceu numa família rica em Gangnam, onde a pressão para ser perfeita era constante, o que a fez desenvolver uma obsessão por status e aparência. Yi-jin sempre usou sua beleza e manipulação para subir na vida, mas no fundo, sentia que nunca era o suficiente, o que a tornava amarga e ciumenta de qualquer um que parecesse mais genuíno. Quando viu Minseo, com sua simplicidade e determinação, Yi-jin imediatamente a viu como uma ameaça, não porque ela fosse uma rival direta, mas porque representava tudo que Yi-jin não era. Minseo era autêntica, trabalhadora e não se importava com status, enquanto Yi-jin vivia obcecada por ser a melhor, o que a fazia sentir um ódio irracional pela estagiária. Quem ela pensa que é, aparecendo aqui com essa cara de coitadinha? Murmurava Yi-jin a Somin, o tom carregado de ciúmes, enquanto observava Minseo organizar a mesa. Yi-jin também notava que Minseo era inteligente, o que a irritava ainda mais, porque temia que a estagiária pudesse, com o tempo, chamar a atenção dos superiores e ofuscá-la. No intervalo, enquanto tomava café com Somin, Yi-jin desabafou. Ela acha que pode chegar aqui e brilhar mais que eu? Vou mostrar para ela que aqui quem manda sou eu. Somin riu,
concordando, ela não tem chance contra você, Ijin. Vamos fazer ela pedir para sair rapidinho. Ijin sorriu, o ciúme a consumindo, decidida a transformar a vida de Minseo num pesadelo, sem imaginar que sua inveja levaria à própria ruína. Ji-on, o outro cúmplice de Ijin, era um analista de dados de 29 anos que usava sua arrogância para esconder sua preguiça, sempre disposto a ajudar Ijin em troca de favores. Ele era alto, com cabelo descolorido e um olhar debochado, e vivia rindo das piadas cruéis de Ijin, mesmo quando não achava graça, só para agradá-la e garantir seu lugar no grupo dela. No 7º dia de Minseo na Antec, Ji-on zombou dela abertamente, dizendo: "Ela é tão desajeitada, não sei como passou na entrevista", enquanto ria, o som ecoando na sala, o que fez Minseo corar de vergonha. Ele também acidentalmente derrubou uma pilha de papéis da mesa de Minseo, fingindo surpresa. "Nossa, Minseo, você precisa ser mais cuidadosa." O tom sarcástico, enquanto se abaixava para ajudar, mas na verdade espalhava os papéis ainda mais. Ji-on adorava o poder que sentia ao humilhar os outros, especialmente estagiários, porque isso fazia se sentir superior, mesmo que seu próprio trabalho fosse mediano na melhor das hipóteses. Durante o intervalo, ele se juntou a Ijin e Somin para planejar mais formas de atormentar Minseo, sugerindo: "Vamos fazer ela parecer ainda mais incompetente. Que tal apagar mais arquivos dela?" Ijin riu, aprovando a ideia, e Ji-on se sentiu orgulhoso, como se fosse o estrategista do grupo, o ego inflado. No fim do dia, ele passou pela mesa de Minseo e fez um comentário cruel: "Você ainda tá aqui, estagiária? Pensei que já tivesse desistido." O tom debochado, enquanto ria, o som cortando o silêncio do escritório. Minseo ignorou, focando nos papéis que tentava organizar, mas o comentário a machucou, o peso da arrogância dele a fazendo sentir um vazio no peito. Ji-on voltou para sua mesa, o sorriso cínico no rosto, satisfeito com a humilhação, sem imaginar que sua arrogância seria sua ruína quando a verdade sobre Minseo viesse à tona. Na sexta-feira da segunda semana de Minseo na Antec, Ijin decidiu escalar o bullying com um ato público e humilhante, planejado para quebrar Minseo de uma vez por todas. Durante o intervalo, enquanto Minseo digitava um relatório na sua mesa, Ijin se aproximou com um balde de água gelada que ela e Somin tinham preparado no banheiro, o sorriso cruel no rosto. "Você parece meio quente, estagiária. Vamos te ajudar a se refrescar", disse Ijin, alto o suficiente para chamar a atenção de todos, enquanto despejava o balde inteiro na cabeça de Minseo, a água gelada encharcando seu uniforme. Minseo ficou paralisada, o choque da água fria fazendo ofegar, o cabelo pingando, enquanto a blusa branca colava no corpo, o frio cortante a fazendo tremer. Ijin, Somin e Ji-on explodiram em risadas, o som ecoando no escritório, enquanto Ijin dizia: "Toma um banho, sua preguiçosa. Quem sabe você acorda agora." Os outros funcionários, que estavam na sala, ficaram em silêncio, alguns rindo baixinho, outros chocados, mas ninguém interveio, com medo de contrariar Ijin. Minseo sentiu as lágrimas se misturarem à água gelada no rosto, o coração partido pela humilhação, o peso dos olhares a sufocando enquanto tentava se levantar. Ela correu para o banheiro, o som das risadas de Ijin ecoando atrás dela, o uniforme encharcado pingando no chão, o frio e a vergonha consumindo. No banheiro, Minseo se olhou no espelho, os olhos vermelhos de choro, o cabelo molhado colado no rosto, e murmurou: "Por que eles me odeiam tanto?", o desespero a dominando. Apesar da dor, ela respirou fundo, enxugando o rosto com papel toalha, decidindo que aquele seria o último dia que deixaria Ijin a humilhar, o incidente do balde marcando um ponto de virada na sua jornada. O incidente do balde deixou Minseo devastada, a humilhação pública marcando de uma forma que ela nunca imaginou que sentiria. No banheiro, ela ficou por quase 20 minutos, tentando se secar com papel toalha, o uniforme ainda molhado, o frio a fazendo tremer enquanto tentava controlar o choro. O espelho refletia seu rosto vermelho e inchado, os olhos cheios de lágrimas, e Minseo mal conseguia se reconhecer, o peso da vergonha sufocando. Ela ouviu o som de risadas do lado de fora, Ijin e Somin ainda zombando. Ela deve estar chorando no banheiro, coitadinha. O que fez Minseo cerrar os punhos, a raiva misturada como a machucar ainda mais. Minseo sabia que voltar para o escritório seria um pesadelo, mas não tinha escolha. Ela precisava terminar o dia, mesmo que isso significasse enfrentar os olhares e comentários dos colegas. Quando finalmente saiu do banheiro, o uniforme ainda úmido, ela sentiu todos os olhares sobre ela, alguns de pena, outros de deboche, o que a fez baixar a cabeça, tentando se esconder. Ijin, ao vê-la, fez mais um comentário: "Nossa, Minseo, você tá um desastre."
Acho que esse não é o seu lugar, o tom cruel, enquanto Min ria, tirando uma foto com o celular. Min-seu sentou na sua mesa, o laptop ainda funcionando, e tentou se concentrar no relatório, mas as lágrimas caíam silenciosamente, o peso da humilhação a consumindo. No intervalo, ela foi até a copa para pegar um café, na esperança de se aquecer, mas ouviu Gion dizendo: "Olha a estagiária molhada", o que a fez virar o rosto, o coração partido. Quando o dia acabou, Min-seu saiu do escritório correndo, o vento frio de Seul a fazendo tremer ainda mais, o incidente do balde deixando uma cicatriz emocional que levaria tempo para curar. O incidente do balde chocou o escritório, mas a reação dos colegas de Min-seu foi uma mistura de silêncio, medo e cumplicidade, mostrando quanto Yi-jin dominava o ambiente. Min-ho, o único colega que sempre foi gentil com Min-seu, ficou visivelmente desconfortável, o rosto franzido de preocupação enquanto via a cena, mas não disse nada, com medo de se tornar o próximo alvo de Yi-jin. Sou Yang, outra funcionária mais reservada, sussurrou para Min-ho: "Isso foi longe demais. Alguém precisa fazer alguma coisa", mas ela mesma não teve coragem de intervir, o medo de Yi-jin a paralisando. Outros funcionários, como Jae-min, riram junto com Yi-jin, achando graça na humilhação de Min-seu, o que mostrava o quanto o ambiente era tóxico e desumanizado. Alguns, como a estagiária novata Iwon, sentiram pena de Min-seu, mas eram novos demais para se posicionar, apenas lançando olhares de compaixão enquanto ela voltava do banheiro. Um dos gerentes, Kyun-soo, que estava na sala no momento, franziu a testa ao ver a cena, mas saiu rapidamente, evitando se envolver, o que deixou Min-seu ainda mais isolada. Yi-jin, percebendo o silêncio dos outros, se sentiu ainda mais poderosa, dizendo: "Se alguém aqui não gostou, pode ir embora com ela." O tom ameaçador, o que fez todos baixarem a cabeça. Min-seu, ao voltar para sua mesa, sentiu o peso daquele silêncio, percebendo que não tinha aliados naquele lugar, o que a fez sentir um vazio ainda maior. No intervalo, Min-ho finalmente se aproximou dela, o tom baixo. "Min-seu, você tá bem?" Isso foi horrível, mas ela só balançou a cabeça, o olhar vazio. Vou ficar bem." A falta de apoio dos colegas, exceto por Min-ho, a fez perceber que, se quisesse justiça, teria que lutar sozinha, o incidente do balde mostrando a verdadeira face do time de marketing. No banheiro, enquanto enxugava o rosto, Min-seu tomou uma decisão que mudaria o rumo da sua jornada na Antec. Ela não deixaria Yi-jin e seus cúmplices vencerem, mesmo que isso significasse enfrentar mais humilhações. Olhando para o espelho, os olhos vermelhos de choro, ela murmurou: "Chega! Eles não vão me quebrar." O tom firme, a força interior que herdou dos pais começando a emergir. Min-seu sabia que, se continuasse aceitando bullying em silêncio, Yi-jin só ficaria mais cruel, e ela não estava disposta a ser uma vítima para sempre. Ela decidiu que usaria a festa anual da empresa, marcada para 25 de março, como momento de virar o jogo, revelando sua verdadeira identidade e expondo as ações de Yi-jin. Min-seu pegou o celular e mandou uma mensagem para Tae-yun: "Amor, preciso de você na festa." Eles foram longe demais hoje, o tom sério, sabendo que ele a apoiaria no plano. Tae-yun respondeu imediatamente: "Eu estarei lá, Min-seu. Vamos resolver isso juntos", o que a fez sentir um alívio momentâneo, o apoio dele a sustentando. De volta à sua mesa, ela começou a organizar as provas que vinha coletando, capturas de tela de arquivos apagados, anotações dos comentários cruéis, e até uma foto que Min-ho tirou discretamente do incidente do balde. Min-seu sabia que expor Yi-jin seria arriscado, mas também sabia que era a única forma de recuperar sua dignidade e mostrar que não era a estagiária fraca que todos pensavam. No fim do dia, enquanto saía do escritório, o uniforme ainda úmido, ela olhou para o prédio da Antec e pensou: "Vocês vão se arrepender de ter mexido comigo", a determinação brilhando nos olhos. Min-seu foi para casa com um novo propósito, pronta para transformar sua dor em força, o incidente do balde se tornando o estupim para sua revanche. Quando Min-seu chegou em casa naquela noite, o peso do dia a fez desabar, e ela finalmente desabafou com Tae-yun, deixando as lágrimas caírem enquanto contava tudo. "Eles jogaram um balde de água gelada em mim, Tae-yun. Na frente de todo mundo", disse, a voz embargada, enquanto ele a abraçava, o rosto dele endurecendo de raiva. Tae-yun segurou o rosto dela, os olhos cheios de preocupação. "Como eles ousaram fazer isso com você?" "Eu vou resolver isso agora mesmo", disse, o tom firme, já pegando o celular para ligar pro RH. Mas Min-seu interrompeu, segurando a mão dele. "Não, amor. Quero fazer isso do meu jeito. Na festa da empresa." "Você confia em mim?" perguntou, o olhar suplicante. Tae-yun hesitou,
o instinto protetor falando alto, mas ao ver a determinação nos olhos dela, assentiu. Confio, Min-seu. Mas se eles te machucarem de novo, eu não vou ficar quieto. Eles se sentaram no sofá, Min-seu ainda tremendo do frio e da emoção, e Tae-yun a envolveu num cobertor, o calor dele a confortando enquanto ela contava os detalhes do bullying. Yi-jin, Soo-min e Ji-on, eles me odeiam, Tae-yun. Não sei porquê, disse, o tom confuso, e ele respondeu, eles te odeiam porque você é melhor que eles, amor. E eles sabem disso. Tae-yun fez um chá quente para ela, o cuidado dele a fazendo sorrir pela primeira vez naquele dia, o amor entre eles a sustentando. Enquanto tomavam um chá, Min-seu explicou seu plano. Na festa, quero que você revele que sou sua esposa e mostre as provas do que eles fizeram. Eles não vão escapar dessa. Tae-yun sorriu, orgulhoso. Você é incrível, Min-seu. Vamos fazer isso juntos. O apoio dele dando a ela a força que precisava para seguir em frente. Min-seu passou o fim de semana planejando cada detalhe da sua revanche, determinada a usar a festa da empresa como palco para expor Yi-jin e seus cúmplices. Ela sabia que a festa, marcada para 25 de março num salão luxuoso em Gangnam, seria o momento perfeito, já que toda a empresa, incluindo os diretores, estaria presente. Min-seu organizou as provas que vinha coletando, capturas de tela de arquivos apagados, anotações dos comentários cruéis, e a foto do incidente do balde, num arquivo digital que Tae-yun poderia apresentar no telão da festa. Ela também escreveu um discurso curto, onde contaria sua versão da história, revelando como foi tratada e o impacto que o bullying teve na sua vida. Min-seu pediu a Tae-yun para preparar um vídeo com as provas, incluindo mensagens de texto que Yi-jin mandou para Soo-min e Ji-on, que Min-seu conseguiu com a ajuda de Min-ho, que finalmente decidiu apoiá-la. Quero que todos vejam quem eles realmente são, disse ela a Tae-yun, o tom firme, enquanto os dois trabalhavam juntos no laptop, o plano tomando forma. Min-seu também escolheu um vestido azul simples, mas elegante, para a festa, querendo se sentir confiante no momento da revelação, o que a fez sorrir ao se imaginar enfrentando Yi-jin. Ela sabia que o plano era arriscado, Yi-jin poderia tentar se defender ou retaliar, mas Min-seu estava pronta para enfrentar qualquer coisa, o desejo por justiça motivando. Tae-yun, ao ver o esforço dela, disse, você tá me deixando orgulhoso, amor. Eles não sabem o que os espera, o que a fez sorrir, o apoio dele a fortalecendo. No domingo à noite, com o plano pronto, Min-seu olhou para Tae-yun e disse, depois da festa, tudo vai mudar. E eu finalmente vou poder respirar de novo, o coração cheio de esperança. A semana que antecedeu a festa foi tensa para Min-seu, mas ela usou o tempo para se preparar, tanto emocionalmente quanto fisicamente, pro grande dia. Ela passou as noites revisando o plano com Tae-yun, ajustando o discurso e garantindo que o vídeo com as provas estivesse perfeito, o casal trabalhando como uma equipe. Min-seu também foi ao salão de beleza, cortando o cabelo num estilo mais moderno e fazendo as unhas, o que a fez se sentir mais confiante, mesmo com o nervosismo crescendo. No trabalho, ela manteve a cabeça baixa, evitando Yi-jin e seus cúmplices, que continuavam a zombar dela, mas Min-seu sabia que logo eles pagariam por tudo. Na noite anterior à festa, ela experimentou o vestido azul, girando na frente do espelho enquanto Tae-yun a elogiava. Você tá linda, amor. Eles não vão saber o que os atingiu. Min-seu também praticou o discurso na frente de Tae-yun, o tom firme, mas o coração acelerado, sabendo que precisaria de coragem para falar na frente de todos. Ela guardou o vestido e os sapatos numa bolsa, levando tudo pro escritório no dia da festa, já que sairia direto de lá pro evento. Min-seu também conversou com Min-ho, que prometeu apoiá-la na festa, dizendo, eu vou estar lá, Min-seu. Você merece justiça, o que a fez sorrir, grata por finalmente ter um aliado. No dia 25 de março, ela acordou cedo, o estômago embrulhando de ansiedade, mas o olhar determinado, pronta para enfrentar o maior desafio da sua vida. Enquanto se arrumava, Min-seu olhou pro espelho e disse, hoje é o dia. Não vou mais me esconder, o coração batendo forte, a preparação a transformando numa nova mulher. Yi-jin chegou à festa da empresa com a arrogância de sempre, usando um vestido vermelho chamativo que a fazia parecer uma celebridade, o cabelo loiro solto e brilhante. Ela entrou no salão de Gangnam com Soo-min e Ji-on ao seu lado, os três rindo alto, como se fossem os donos do lugar, o que irritou Min-seu, que observava de longe. Yi-jin imediatamente começou a flertar com Tae-yun, que já estava no salão, dizendo, você tá incrível hoje, Tae-yun. Quer dançar comigo? O tom sedutor, sem saber que ele era casado com Min-seu. Tae-yun a ignorou, o olhar frio, o que fez Yi-jin franzir a testa, o ego ferido,
mas ela rapidamente se recompôs, voltando a rir com seus cúmplices. Durante o coquetel, Yi-Jin fez questão de humilhar Min-seo mais uma vez, dizendo alto: "Olha a estagiária molhada." Veio se despedir, Min-seo. O tom cruel, enquanto Soo-min e Ji-won riam, o som ecoando no salão. Yi-Jin também espalhou um boato durante a festa, dizendo a outros funcionários que Min-seo era uma incompetente que só chorava, o que fez alguns rirem, o bullying continuando mesmo no evento formal. Ela se aproximou de Min-seo com uma taça de champanhe, fingindo um brinde, para a estagiária que nunca vai ser nada. Disse, o sorriso cínico, enquanto derramava um pouco da bebida no chão, perto dos sapatos de Min-seo. Yi-Jin também planejava mais humilhações para a noite, sussurrando para Soo-min: "Vamos fazer ela chorar de novo antes da festa acabar", o que mostrava o quanto ela subestimava Min-seo. No palco, Yi-Jin fez um discurso falso sobre o quanto o time de marketing era unido, o que fez Min-seo revirar os olhos, sabendo que a verdade logo viria à tona. A arrogância de Yi-Jin naquela noite foi o último prego no caixão, e ela não fazia ideia de que sua ruína estava a poucos minutos de acontecer. Yi-Jin, Soo-min e Ji-won tinham um plano para a festa, planejado durante a semana, com o objetivo de humilhar Min-seo ainda mais e garantir que ela pedisse demissão de uma vez por todas. Yi-Jin instruiu Ji-won a derramar vinho tinto no vestido de Min-seo durante o coquetel, fingindo que foi um acidente, para que ela ficasse manchada e envergonhada na frente de todos. "Quero ver ela chorando de novo, Ji-won." "Não me decepcione", disse Yi-Jin, o tom autoritário, enquanto ele assentia, o sorriso cínico no rosto. Soo-min, por sua vez, foi encarregada de espalhar um boato durante a festa, dizendo que Min-seo estava bêbada e causando problemas, para que os outros funcionários a vissem como irresponsável. Yi-Jin também planejava fazer um brinde público, onde homenagearia Min-seo de forma sarcástica, dizendo algo como: "A estagiária que nos ensinou o que não fazer", o que certamente a humilharia na frente de toda a empresa. Durante o coquetel, Yi-Jin se aproximou de Min-seo com a taça de champanhe, fingindo ser amigável, mas na verdade testando o terreno para executar o plano, o sorriso falso escondendo suas intenções. Ji-won, com uma taça de vinho tinto na mão, já estava pronto para tropeçar perto de Min-seo, o plano em movimento, enquanto Soo-min cochichava com outros funcionários, espalhando boato. Yi-Jin também pediu a um amigo do setor de Ti, que era próximo dela, para tocar uma música de deboche quando Min-seo subisse ao palco, caso ela tentasse falar algo. "Vamos fazer ela virar motivo de piada para a empresa inteira", disse Yi-Jin a Soo-min, rindo, enquanto tomava mais um gole de champanhe, o plano parecendo perfeito. Mas Yi-Jin não sabia que Min-seo já estava um passo à frente, e o plano dela seria interrompido de forma dramática, a arrogância cegando para sua própria queda. Min-seo chegou à festa com o coração acelerado, o vestido azul brilhando sob as luzes do salão, o cabelo solto caindo em ondas suaves, o que a fazia parecer mais confiante do que nunca. Ela entrou no salão de Gangnam com Tae-yoon ao seu lado, mas os dois se separaram na entrada, mantendo o segredo da relação deles até o momento certo, o que a deixou nervosa, mas determinada. Min-seo sentiu todos os olhares sobre ela, alguns de curiosidade, outros de deboche, especialmente de Yi-Jin, que imediatamente zombou: "Olha a estagiária molhada." Veio se despedir, o que fez Min-seo cerrar os punhos, mas ela manteve o sorriso, sabendo que logo teria sua revanche. Ela pegou uma taça de suco, evitando o álcool para manter a cabeça clara, e ficou num canto do salão, observando o movimento enquanto esperava o momento de agir. Min-ho, seu único aliado no escritório, se aproximou dela, o sorriso gentil no rosto. "Você tá linda, Min-seo. Tô aqui se precisar de mim", disse, o que a fez sorrir, grata pelo apoio dele. Min-seo notou que o salão estava cheio, com mais de 200 funcionários da Antec, além de diretores e investidores, o que a fez sentir um frio na barriga, sabendo que sua revelação teria um impacto enorme. Ela viu Tae-yoon conversando com alguns diretores, o olhar dele encontrando o dela por um momento, o que a fez sentir um calor no peito, a presença dele a sustentando. Durante o coquetel, Min-seo evitou Yi-Jin e seus cúmplices, mas não pôde escapar do comentário cruel dela sobre o champanhe, o que a fez respirar fundo, mantendo a calma. Min-seo também notou que o ambiente era luxuoso, com lustres de cristal e uma pista de dança, o que a fez pensar: esse lugar é perfeito para uma reviravolta, o plano a motivando. Quando o mestre de cerimônias anunciou que a parte formal da festa começaria, Min-seo soube que sua hora estava chegando, o coração batendo forte, pronta para mudar sua vida naquela noite. O clímax da noite chegou quando Tae-yoon subiu ao palco, o microfone na mão, o olhar sério enquanto pedia a atenção de todos, o salão ficando em silêncio. "Quero fazer um anúncio importante", disse ele, o tom firme, enquanto Min-seo subia ao palco ao lado dele, o vestido azul brilhando,
o rosto determinado, o que fez todos franzirem a testa, confusos. Tai-Yun segurou a mão dela, o gesto carinhoso, e anunciou: essa é Min-Seo, minha esposa, e ela tem algo a dizer, o que fez o salão inteiro ofegar, o choque estampado nos rostos de todos. Yi-Jin, que estava no meio da multidão, deixou a taça de champanhe cair, o vidro se estilhaçando no chão, o rosto pálido enquanto murmurava: o quê? Min-Seo pegou o microfone, o coração acelerado, e começou seu discurso. Eu vim para Antec como estagiária para provar meu valor, mas fui humilhada e sabotada por Yi-Jin. Sou Min Ji-on desde o primeiro dia. Tai-Yun então ligou o telão, mostrando o vídeo com as provas, capturas de tela de arquivos apagados, mensagens cruéis, e a foto do incidente do balde, o que fez o salão inteiro murmurar, o choque se transformando em indignação. Min-Seo continuou, a voz firme. Eles jogaram água gelada em mim, apagaram meu trabalho, espalharam mentiras. Mas hoje isso acaba. O tom carregado de emoção, enquanto Yi-Jin tremia, o pânico tomando conta dela. Tai-Yun completou: Yi-Jin, Sou Min e Ji-on estão demitidos por assédio e difamação, e enfrentarão processos legais, o que fez o salão aplaudir, a justiça finalmente sendo feita. Min-Seo olhou para Yi-Jin, os olhos brilhando de determinação. Você achou que eu era fraca, mas agora você vê quem eu sou, o que selou a reviravolta, a verdade chocando a todos. A festa, que começou como uma celebração, terminou com a queda de Yi-Jin e seus cúmplices, e Min-Seo, pela primeira vez, sentiu que podia respirar, a verdade libertando. Após a revelação de Tai-Yun, seguranças da empresa foram chamados ao palco, e Tai-Yun apontou para Yi-Jin: Sou Min e Ji-on, o tom frio, vocês estão fora da Antec, e isso é efetivo imediatamente. Yi-Jin tentou se defender, gritando: Isso é um absurdo. Ela tá mentindo. Mas o vídeo no telão era prova suficiente, e os diretores, que assistiam tudo, assentiram, apoiando a decisão de Tai-Yun. Soo-min começou a chorar, o rosto vermelho de vergonha, enquanto Ji-on tentava fugir, mas os seguranças o seguraram, o levando para fora do salão junto com as outras duas. Yi-Jin, ainda gritando, foi arrastada pelos seguranças, o vestido vermelho rasgando na bainha, o que a fez parecer patética, o oposto da rainha que achava que era. Tai-Yun também anunciou que o departamento jurídico da Antec abriria processos contra os três por assédio e difamação, o que fez o salão murmurar, a gravidade da situação chocando a todos. Min-Seo, ao lado de Tai-Yun, assistiu a cena com lágrimas nos olhos, mas dessa vez de alívio, o peso do bullying finalmente saindo dos seus ombros. Os outros funcionários, que antes riram de Min-Seo, agora aplaudiam, alguns até gritando: Você é incrível, Min-Seo! O que a fez sorrir, o apoio inesperado a emocionando. Yi-Jin, enquanto era levada para fora, gritou: Vocês vão se arrepender disso. Mas ninguém a levou a sério, o poder dela destruído em minutos. Tai-Yun abraçou Min-Seo no palco, sussurrando: Você fez isso, amor. Tô tão orgulhoso. O que a fez chorar de emoção, a demissão dos culpados marcando o fim de um pesadelo. A festa continuou, mas o clima era outro. Min-Seo agora era vista como uma heroína, e Yi-Jin, Soo Min e Ji-on, como os vilões que sempre foram. Yi-Jin, ao ser arrastada para fora do salão, entrou em colapso emocional, o ego destruído pela revelação de que Min-Seo era esposa de Tai-Yun e pelas consequências das suas ações. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou Yi-Jin, gritava ela, o rosto vermelho de raiva e vergonha, enquanto seguranças a levavam para a saída, o vestido rasgado a fazendo parecer desleixada. Ela tentou se soltar, batendo nos seguranças, mas eles a seguraram com firmeza, o que a fez parecer ainda mais patética, o oposto da imagem perfeita que sempre cultivou. Yi-Jin olhou para trás, vendo Min-Seo no palco ao lado de Tai-Yun, e gritou: Você é uma ninguém, Min-Seo. Você não merece isso. O desespero evidente, mas suas palavras não tinham mais peso. No estacionamento, longe dos olhares dos outros, Yi-Jin desabou no chão, as lágrimas manchando a maquiagem, o cabelo loiro desgrenhado, o que a fez parecer uma sombra da mulher arrogante que era. Ela pegou o celular, tentando ligar para Soo Min e Ji-on, mas nenhum dos dois atendeu, o que a fez perceber que estava sozinha, os cúmplices a abandonando no momento mais difícil. Yi-Jin então percebeu a gravidade da situação, a demissão, os processos legais, a humilhação pública, e começou a soluçar, o futuro que sonhava destruído em uma única noite. Eu vou me vingar, vocês vão ver, murmurou, o tom fraco, mas no fundo ela sabia que não tinha mais poder para isso, a queda deixando sem nada. No carro, enquanto era levada para casa, Yi-Jin olhou pela janela, o reflexo dela no vidro mostrando uma mulher derrotada, o peso da sua arrogância finalmente alcançando.
A reação dela foi um misto de negação, raiva e desespero, mas não havia mais volta. Jin tinha perdido tudo, e Min-seo, a estagiária que ela subestimou, saiu vitoriosa. Após a saída de Jin, Soo-min e Ji-on, Min-seo sentiu um alívio que não sentia há semanas, o peso do bullying finalmente saindo dos seus ombros enquanto o salão a aplaudia. Tae-yun a abraçou no palco, o sorriso orgulhoso no rosto. Você foi incrível, amor. Eles nunca mais vão te machucar, disse, o que a fez chorar de emoção, o apoio dele a sustentando. Min-seo desceu do palco, ainda tremendo de adrenalina, e foi recebida por Min-ho e So-young, que a abraçaram. Você é uma inspiração, Min-seo, disse Min-ho, o que a fez sorrir, grata pelos novos amigos. Tae-yun anunciou que Min-seo seria promovida a assistente de marketing, trabalhando diretamente com ele, o que fez o salão aplaudir ainda mais, a vitória dela sendo celebrada por todos. Min-seo pegou o microfone uma última vez, o tom mais leve. Quero agradecer a todos que me apoiaram, especialmente meu marido, Tae-yun. E quero dizer que, não importa o que enfrentem, nunca desistam de lutar por justiça. O discurso dela foi recebido com aplausos calorosos, e até os diretores da Antec se aproximaram para parabenizá-la, o que a fez sentir que finalmente pertencia àquele lugar. Durante o resto da festa, Min-seo dançou com Tae-yun, rindo como não fazia semanas, o peso do bullying substituído por alegria e esperança. Ela também tirou fotos com Min-ho e So-young, o sorriso genuíno, as memórias daquela noite marcando o início de uma nova fase. No fim da festa, Tae-yun a levou para a pista de dança, sussurrando, você é minha heroína, Min-seo, o que a fez sorrir, o amor deles brilhando mais forte do que nunca. A vitória de Min-seo não foi só a demissão dos culpados, mas a reconquista da sua dignidade, o que a transformou numa mulher mais forte e confiante. Após a festa, Jin, Soo-min e Ji-on enfrentaram as consequências das suas ações, a queda deles sendo tão dramática quanto a ascensão de Min-seo. Jin perdeu tudo, o emprego, a reputação, e até o apartamento de luxo em Gangnam, que teve que vender para pagar as multas do processo por assédio, o que a fez voltar a morar com os pais, humilhada. Soo-min nunca mais conseguiu um emprego na área de design gráfico, a reputação dela destruída, e acabou trabalhando como garçonete num café de bairro, o ego dela reduzido a nada. Ji-on, que sonhava com uma promoção, virou entregador de aplicativos, o cabelo descolorido agora sem graça, o que o fez odiar ainda mais o dia em que decidiu seguir Jin. Os três enfrentaram processos judiciais, e Jin, que era líder do grupo, recebeu a maior multa, tendo que pagar uma indenização alta para Min-seo, o que a deixou endividada por anos. Soo-min tentou pedir desculpas a Min-seo por e-mail, mas ela não respondeu, sabendo que o arrependimento era falso, apenas uma tentativa de se salvar. Ji-on, por outro lado, espalhou boatos sobre Min-seo nas redes sociais, mas ninguém acreditou, e ele acabou sendo bloqueado por todos os ex-colegas da Antec. Jin, em sua nova realidade, passava os dias assistindo TV na casa dos pais, o olhar vazio, o sonho de ser gerente sênior agora uma memória distante. Os três nunca mais se falaram, a amizade tóxica que os unia se desfazendo com a queda, cada um culpando o outro pelo que aconteceu. Min-seo, ao saber das notícias, sentiu um misto de alívio e pena, mas sabia que a justiça tinha sido feita, a queda dos inimigos selando sua vitória. A vida deles virou um exemplo do que acontece quando a crueldade é levada longe demais, e Min-seo, agora mais forte, seguiu em frente, deixando o passado para trás. Após a festa, Min-seo começou uma nova fase na Antec, agora como assistente de marketing, trabalhando ao lado de Tae-yun, o que a fez sentir que finalmente estava no lugar certo. Ela se mudou para um escritório maior, com uma janela que dava para os Killine de Seul, o que a fazia sorrir toda manhã, o contraste com a mesa bagunçada de estagiária enchendo de orgulho. Min-seo também se aproximou de Min-ho e So-young, que se tornaram seus melhores amigos na empresa, os três almoçando juntos e rindo como velhos amigos. Tae-yun a elogiava constantemente, dizendo, você tá brilhando, amor. Eu sabia que você ia chegar longe, o que a fazia corar, o amor deles crescendo ainda mais. Min-seo continuou seu trabalho voluntário no orfanato, levando Tae-yun com mais frequência, as crianças a chamando de Min-seo ni Tae-yun Oppa, o que os fazia rir, o coração dela cheio de alegria. Ela também voltou a fotografar com mais paixão, até organizando uma pequena exposição das suas fotos num café local, o que atraiu muitos colegas da Antec, que a aplaudiram. Min-seo se tornou uma inspiração para outros funcionários, que a procuravam para pedir conselhos sobre como lidar com bullying no trabalho, o que a fez sentir que sua dor tinha um propósito maior. No trabalho, ela liderou uma campanha de marketing que foi um sucesso, o que a fez ganhar o respeito dos diretores, provando que era mais do que a esposa do CEO.
Em casa, Min-seu e Tae-yun começaram a planejar uma viagem para Busan, para visitar os pais dela, o que a deixou animada para mostrar ao marido as praias que a inspiraram na infância. A nova vida de Min-seu era cheia de amor, sucesso e paz. O passado de bullying agora apenas uma memória que a tornava mais forte, a jornada dela inspirando todos que a conheciam. E aí, galera, o que acharam da história da Min-seu? Uma estagiária que enfrentou bullying e sabotagem, mas se revelou a esposa do CEO, trazendo justiça e expondo a crueldade de Yi-jin e seus cúmplices numa festa inesquecível. Uma narrativa cheia de momentos tristes, engraçados e emocionantes sobre força, inteligência e o poder do amor. Deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!